Boa noite a todos os irmãos. Vamos então para o capítulo 12 de Êxodo, não como diz o outro, Êxodo. Capítulo 12, como devem estar lembrados, a semana passada nós lemos o capítulo 11 e parte do capítulo 12, tendo chegado então ao versículo 29, que fala então especificamente de como aconteceria a 10ª praga com a morte dos primogênitos. Vamos fazer então a leitura, capítulo 12, verso 29 até ao 51. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma hora, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circundado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho. E então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel, segundo as suas turmas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te estamos gratos por nos deixares a Tua palavra, Senhor, e por ela nós aprendermos a conhecer-te mais, a conhecer o Teu agir e, na verdade, a nos humilharmos perante tanta sabedoria, Senhor, vinda de Ti.
Por isso nós te estamos gratos por todos os servos que tu usaste, Senhor, inspirados pelo teu Espírito, para escrever a tua palavra. E por todos os servos que vão trabalhando na tua palavra, com todo o tipo de trabalho, de maneira a que nós possamos compreendê-la ainda melhor, Senhor. Por isso nós te louvamos por esta oportunidade de todos juntos estarmos aqui, Senhor, e podermos assim tratar da tua palavra. Nós pedimos, pois, que nos abençoes, abrindo os nossos corações, dando-nos a tua tranquilidade, a tua paz e guiando-nos, Senhor, segundo o teu Espírito. No nome do Senhor Jesus, tudo pedimos e agradecemos. Amém. Portanto, como nos podemos dar conta, isto é uma narrativa. E a semana passada nós vimos que o povo de Israel fora ordenado pelo Senhor a celebrar a Páscoa do Senhor. Cada um tomaria um cordeiro de 1 ano, sem mácula, um cordeiro por cada família. E no 14º dia esse cordeiro seria imolado no crepúsculo da tarde, e o sangue desse cordeiro seria, eu usei a palavra borrifado, mas não é propriamente borrifado, porque é mais, escapa-me agora, qual é a palavra? Aspergido. Borrifar é muito ao de leve, aspergido, portanto vai mais quantidade. E esse sangue, portanto, borrifar as ombreiras e a verga da porta nas casas onde o sacrifício iria acontecer. Naquela noite comeriam a carne assada desse cordeiro com pães asmos e ervas amargas. Assim, estas ervas amargas seriam como que uma lembrança do sofrimento e de amargura que tinham passado às mãos dos egípcios. Agora, nestes versos, até ao final do capítulo 12, temos a narrativa da aplicação da 10ª e última praga. E assim, nós temos nos versos 4 a 6 do capítulo 11, vemos a profecia que o Senhor dera a Moisés. Vamos ler 4 a 6 do capítulo 11. Moisés disse: Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Imaginemos, meia-noite. Passadas 9 pragas que o Senhor já tinha, através de Moisés, dar a conhecer ao faraó, que se não permitisse que o povo dele saísse do Egito, eu creio que o próprio povo, em função de também eles fazerem algumas maravilhas, e também da recusa, da aceitação que sim, que iriam ceder e libertar o povo de Israel, mas quando passava à afronta, primeiramente o faraó pedia para que fosse aplacada essa questão, a pontos de que a praga não tivesse o seu efeito desejado, e então o Senhor permitia que o faraó endurecesse o seu coração e voltasse de novo tudo ao princípio. E foi assim durante nove pragas. Eu creio que o próprio povo também já estava um pouco da opinião do próprio faraó, porque já se sentiam invencíveis. E certamente que
nesta noite, à meia-noite, começou por todo o Israel um queixume que nós não conseguimos imaginar, porque em toda a casa havia dor. Ou porque morria um primogênito pequenino, ou porque morria um primogênito adulto, ou porque morria um primogênito dos animais, e isto de noite. Porque começou ao mesmo tempo que a Páscoa do Senhor começou. E nós imaginamos a confusão que não terá sido naquela altura, a amargura, a agonia daquelas pessoas a verem em todas as casas a haver gritos por causa da morte de um primogênito ou dos seus animais. E o povo não pressentia que essa calamidade se iria abater sobre eles. A menos que houvesse já alguns que, tendo ouvido também aquilo que Moisés dizia ao povo e ao faraó, que houvessem já alguns que começassem a acreditar na palavra que o Moisés, ou nas palavras que o Moisés ia dizendo. Esses talvez já tivessem mais preparados, mas de resto, todos não pensavam que uma coisa destas pudesse acontecer. Como diz no versículo 29, a morte chegou a todos os primogênitos. Disse o Senhor a Moisés... Não. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Não era uma perseguição ao Faraó. Eram todos, inclusive o primogênito daquele que estava encarcerado. Não havia escapatória no tocante à dor que devia tocar a cada um. Todos os primogênitos, quer humanos, quer dos animais, morriam. E isso deu realmente, no Egito, uma situação que nunca acontecera, nem nunca voltaria a acontecer. Nós não podemos imaginar o que é um país inteiro aos gritos pela morte dos seus entes queridos. Vemos no verso 31 que depois de todo este acontecimento, Faraó chamou Moisés. Nós não nos podemos cingir ou agarrar-nos muito a este chamado do Faraó a Moisés, porque isto não aconteceu. Porque no versículo 10, 29, o que é que diz? Se não estou enganado. 10, 29 diz: Moisés, depois de ter falado com Faraó, na nona praga, respondeu-lhe Moisés, verso 29, bem dissestes, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Portanto, esta parte aqui que diz que Faraó mandou chamar Moisés, não nos podemos agarrar muito a essa ideia, porque na realidade a Bíblia nos declara que Moisés nunca mais viu a cara do Faraó. E também podemos ler no capítulo 11, verso 8, algo que também reforça aquilo que eu estou a dizer, que diz: então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei, e ardendo em ira se retirou da presença de Faraó.
Esta foi uma declaração, uma profecia que o próprio Moisés disse, de que realmente os oficiais do faraó iriam ter com ele, pedindo que ele saísse. Não era Moisés que iria ao encontro do faraó. Os oficiais, como diz aqui Moisés, que iriam ter com ele. E foi realmente o que aconteceu. E então, o povo, tendo recebido a permissão para sair, temos que reconhecer, e eu creio que todos estarão de acordo comigo, que eles não saíram de noite. Às vezes pode-nos dar a ideia que logo que os oficiais foram lá ter, se calhar foram lá de noite. Não. Terão ido de dia. Porque em relação àqueles que ficaram fechados em suas casas, o Senhor disse para eles não saírem durante toda a noite. Logo, as portas não se abriam nem para eles saírem, nem para atender quem quer que fosse. Porque esse era o princípio que Deus tinha estabelecido para lhes dar o livramento. E por isso é que o sangue lá estava nas ombreiras e na verga das portas. E isso nós podemos ver no verso 22 do capítulo 12. Portanto, tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, pela manhã foi quando apareceram os oficiais do faraó a dizer que o faraó podia sair com o povo e fazer aquilo que vinha dizendo que iria fazer para se ir embora. Então, no verso 34 e 36, o povo às pressas tomou, diz então o 33 ou o 34, o povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Portanto, vemos que o povo saiu a carregar o indispensável, saiu à pressa, carregando as suas coisas, como também saíram com o despojo dos egípcios. E este despojo, de alguma maneira, representa a paga do trabalho que eles executaram no meio dos egípcios, que não tinham recebido. A única paga que eles tinham recebido era açoites e mais açoites, para que aquilo que eles estavam obrigados a fazer chegasse ao seu término. E então, por isso o Senhor diz que eles deviam pedir. E realmente o Senhor teve graça com o povo de Israel, porque os egípcios não rejeitaram quando lhes pediram as coisas que o Senhor tinha mandado, os egípcios deram. E foi assim que eles saíram lá de Israel. Quanto ao número que saiu de Israel, que está no verso 37, que ainda diz: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Este Sucote não é o mesmo que está na Galileia, é o outro Sucote que está lá no Egito, tem outro nome, mas eu nem me atrevo a dizê-lo, porque seria um palavrão muito grande, embora a palavra seja muito pequenina, mas eu não consigo dizer. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Convém focar aqui um aspecto, porque acho que há para aí quem levante que não terá sido 600.000, mas 6.000, mas o importante aqui não é o número que saiu propriamente, mas é tudo aquilo que aconteceu pela mão do Senhor na libertação do povo de Israel. Isso é mais importante do que o próprio número dos que saíram.
No verso 38 diz também que com eles subiu um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Então vemos que, contando, como diz aqui a passagem, contando homens e mulheres e crianças, pensa-se que saíram do Egito para cima de 2 milhões de pessoas. É obra andar 2 milhões de pessoas a caminhar todos juntos. Se já é difícil gerir um país com 2 milhões de habitantes parados no seu lugar, imaginemos 2 milhões em movimento. O quão mais difícil se torna. Vemos no verso, portanto, faz também, para além de tudo isto, faz também menção de que subiu juntamente com o povo de Israel um misto de gente. Este misto de gente era povo que não era natural da terra. Quando diz natural, era natural da terra, não eram judeus. Era um povo que se iam juntando, porque certamente os judeus casaram com mulheres egípcias e os egípcios casaram com mulheres hebreias e viviam uns com os outros. Ou uns até nem viviam com eles, viviam à parte. Mas quando chegou à altura de sair, foram todos juntos. Diz em Números 11:4, acerca deste misto de gente, Números 11:4, a este misto de gente, em Números é tratado como o populacho que estava no meio deles. Este mesmo populacho, ou este mesmo misto de gente, é o que diz em Números 11:4, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Estão lembrados que na caminhada após a saída lá do Egito, houve ocasiões em que insurgiram-se contra Moisés, queixando-se e olhando para trás, olhavam para as panelas cheias de carne que tinham no Egito, e era isso que eles desejavam. E segundo diz a palavra, esse populacho, esse misto de gente, terão sido aqueles que de alguma maneira criaram a destabilização no meio do povo, levando a que o povo fosse também atrás deles. Os versos 40 e 41 Ora, 40 e 41 refere-se ao tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, que foi de 430 anos. E aconteceu que ao cabo dos 430 anos, o Senhor retirou-os de lá. Então, nesta ocasião, ficou, com a saída do povo do Egito, ficou um memorial que deveria ser executado pelos judeus, pelas gerações futuras. Todos os anos, aquela Páscoa, a Páscoa do Senhor, deveria ser comemorada. Antes de passar adiante, convém dizer que esta saída do povo de Israel deu-se pelo ano de 1446 a.C. É apenas um esclarecimento. É também mencionado em várias partes da Bíblia, das Escrituras, este acontecimento como a maior demonstração do poder de Jeová na história de Israel, apontando os profetas para o Êxodo como prova de Deus por Israel. No verso 42, o Senhor estabelece
Portanto, este tal memorial, em que deveria ser comemorado nas suas gerações, portanto, posteriormente os israelitas, fariam vigílias na noite da Páscoa, manifestando gratidão pela proteção cuidadosa que Deus, durante o julgamento deu sobre o Egito, Nos versos 43 e 49 é determinado quem pode participar do sacrifício pascal. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. A sua carne não levareis. Portanto, os versos 43 determinam quem pode participar. Vemos no verso 43, verso 43 e 44. Não, o 44 e o 48 e o 49. Porém, todo o escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O 48 diz: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. E no verso 45 revela os que não podem. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O critério usado para aqueles que podiam participar nesta Páscoa ao Senhor era a circuncisão. A circuncisão incluía nesta festa ou excluía. Quem fosse circuncidado poderia participar na festa, quem não fosse circuncidado não tinha possibilidades de participar na festa. O verso 46 impõe 3 condições de como deve ser feito. Primeiro, o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne, ninguém pode levar nada para fora dessa casa. E não se pode também, ou não se podia também, quebrar qualquer osso dessa mesma carne. Entende-se que 3 regulamentos deste versículo enfatizam a unidade da Páscoa. Em João 19:36, vemos que este regulamento é cumprido na cruz. João 19:36. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Ainda há pouco, na apresentação, o Marco focou do paralelismo da primeira Páscoa e com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz para nos salvar. E vemos também o aspecto da unidade no capítulo 17, verso 11 do mesmo João. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos. Estes 3 regulamentos, como eu já disse, focam a unidade da Páscoa e o aspecto da unidade e o facto de nós podermos ver aqui o paralelismo, quer na unidade, quer com o facto de não ser quebrados os ossos. Então, os regulamentos deixados vieram mais tarde a acontecer na cruz e o efeito de que Jesus Cristo faz com a sua morte dá então este efeito de unidade entre aqueles que comungam do mesmo princípio ao ter entregue o seu coração a Jesus.
A modos que, a concluir, nós podemos reter destes versículos que avaliamos alguns aspectos a terem altíssima, não é em alta, em altíssima, porque é de uma importância de vida ou morte. Todos necessitamos de proteção, tal e qual como os israelitas tiveram a proteção do Senhor com o sangue do cordeiro nas vergas e na porta, nas ombreiras e na verga da porta. Todo homem deveria desejar esta mesma proteção que o Senhor deu aos egípcios, aos israelitas. A menos que o homem esteja protegido pelo sangue de Jesus Cristo, pois quando vier a morte, se esse homem não tiver protegido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira, quando veio a morte aos primogênitos no Egito, também virá sobre todo o homem que não tiver essa mesma proteção do sangue do Cordeiro, neste caso do Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa despreparada. É uma pessoa que rumará em direção ao inferno e não para a presença do Senhor, porque a proteção do sangue do Senhor não o protege. E o que é o facto, a maior certeza que nós temos é a incerteza de que a morte ninguém sabe quando chega. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma proteção prévia, tal e qual como os israelitas tiveram antes de que a morte viesse. O Senhor deu a certeza que a partir da meia-noite ela viria, mas que eles podiam estar descansados, que o sangue nas ombreiras e na verga da porta iriam protegê-los, se eles fizessem tal e qual de acordo como ele estabeleceu. No tocante àquele populacho, ao misto de pessoas que acompanhava o povo, aplicando nós aos nossos dias, nós podemos dizer assim: pode qualquer pessoa, pode juntar-se a uma igreja e identificar-se com o povo de Deus, mas isso não faz dele um filho de Deus. Vou voltar a repetir. Pode qualquer homem, qualquer mulher, pode juntar-se a uma igreja e identificar-se com o povo de Deus, mas isso não faz dele um filho de Deus. Alguém que possa ler Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai que está nos céus é render o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor veio para arrancar o pecado deste mundo e nós devemos buscar a proteção no sangue que Ele derramou naquela cruz. Portanto, não é o facto de nos juntarmos a uma igreja que nos dá proteção. O que nos dá proteção é estarmos debaixo do sangue que Jesus Cristo derramou em favor de cada um. Da mesma maneira que a ordenação da circuncisão formava a linha da demarcação entre o Israel de Deus e todas as nações que havia sobre a terra, a cruz do Senhor Jesus Cristo forma a linha de demarcação entre a Igreja e o mundo. Assim, também agora, não pode haver participação no gozo dos remidos de Deus, senão pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Até pode ser que muitos que se juntem, ou que se juntam numa igreja em que todo o proceder dele
dá a ideia que é um crente, mas o interior que nós não conhecemos, mas que só Deus conhece, é contrário aos filhos de Deus. Até podem participar na ceia, até podem ser grandes homens de Deus, pregam, fazem muitas coisas que, para nós que vimos e que fazemos a avaliação humana, dizemos, este realmente é um servo de Deus. Mas se sobre ele não estiver o sangue do Senhor Jesus Cristo, o destino dele será fatal. Portanto, assim também agora não pode haver participação no gozo dos remidos de Deus, senão pela cruz do Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós reconheçamos o pecado na nossa vida. Os que já são do Senhor, devemos reconhecer o pecado para o confessar e para, perante o Senhor, nós ganharmos forças para que a nossa caminhada continue sempre no sentido da santificação. Os que ainda não são do Senhor precisam de reavaliar a sua situação e ver se estão a ser genuínos, porque poderão ter uma falsa salvação e isso ninguém o quer. Por isso, irmãos, espero que de alguma maneira o que aqui foi dito possa ter trazido algum fortalecimento à nossa fé e que possamos continuar com gozo e com alegria aqui a servir ao Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.